Quando eu digo que a igreja, antigamente, tanto a igreja medieval, tanto a arte medieval, na verdade a igreja católica, né? É uma das igrejas que primeiras e é uma igreja que teve muito poder na terra. Em questão de tudo que você vê hoje em dia, religiosidade, e por isso que ela está mantendo de pé até nos dias de hoje, porque lá atrás ela teve muito poder. E outra coisa, a Bíblia, tudo que está na Bíblia foi escrito e pensado pela Igreja Católica e foi inspirado pela Igreja Católica. Tudo que está na Bíblia foi inspirado pela Igreja Católica. E tudo sobre dízimo, tudo sobre salvação, inferno, tudo isso foi criado pela Igreja Católica. E eu vou te provar isso nesse vídeo. E você vai saber mais sobre um pouquinho sobre a história aí da igreja medieval e arte medieval que também, né? Porque esse assunto eu estou estudando, né? Não tanto para cá pro canal, mas tanto na escola onde eu estou estudando. E a professora de artes, ela passou um trabalho pra gente fazer que vale ponto. E aí pediu pra gente escolher dessas histórias, né? Tem outras também, mas eu escolhi essa arte medieval e trouxe essa pesquisa para entregar para ela. E eu pensei bem e falei, eu vou também trazer lá pro meu canal. Aí trouxe, né, através desse trabalho que ela me trouxe, me trouxe já uma ideia, já vai me trazer aqui para vocês também esse assunto. Então bora para essa história, que vai ser muito longa e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês e compartilhem muito e deixem sua opinião, tá bom? A arte medieval é aquela que foi produzida durante o período da Idade Média no século V primeiro e século VI. Está associada à religiosidade, em uma vez que nesse período a igreja tinha grande poder e influência na vida das outras pessoas. E assim o teocentrismo, Deus como centro do mundo, foi a principal característica da cultura medieval. E aí você vai acompanhar aí ao longo da história que o resumo, a Idade Média teve início com a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Seu fim foi marcado com a tomada do Constantino pelos turcos em 1453. O resumo da história da arte medieval. Na Idade Média, isso foi exclusivo, né, pelos membros da igreja, clero e dos nobres. Portanto, a arte religiosa da Idade Média tinha intuito de aproximar as pessoas da religiosidade e apresentar o caráter didático. A principal organização do político-administrativa desse período estava baseada no sistema feudal. Nessas grandes extensões de terra, e a mobilidade social era inexistente. A sociedade feudal era exclusivamente rural, autossuficiente. A estrutura social era estamental e fixa, dividida em rei, clero e nobreza e povo. Foi nesse contexto que a arte medieval se desenvolveu em diversos campos, como arquitetura, pintura e música. E aí a literatura também, né? Literatura, imagens, né? E dentre outros. A cultura medieval é um conjunto de manifestações fisiológicas e literárias, religiosas e científicas que misturam fatores de culturas greco-romanas e germânicas, numa síntese permeada por aspectos cristãos. Vale destacar que a Igreja Católica teve uma grande preponderância marcante durante todo o período medieval, no século V, século IV ao XVI. Sobretudo quando os francos e as tribos germânicas aderiram
ao cristianismo. E aí, de tal maneira, eles detinham cerca de 1/3 de terras cultiváveis e que lhe garantiam considerável poder econômico. Além disso, a educação ficava a cargo da igreja, onde todos os saberes eram impregnados da religiosidade, e que, no período que compreende a Idade Média, abarca foi aproximadamente em 1 milênio de história e começava durante o século IV. Seu marco inicial de estruturação do Império Romano do Ocidente. A Idade Média permaneceu até os séculos XV, com crise de feudalismo e ascensão dos Estados nacionais. Contudo, foi entregue ao século XI, que a cultura medieval atingiu seu apogeu, né? É uma longa história. Por isso que ela tinha vários poderes, né, contra as vidas de outras pessoas antigamente. A partir do século X, na Europa Ocidental, teve início a reestruturação econômica, social, política e cultural, né? Que agora vamos ver um pouquinho sobre a história da Igreja Medieval. A Igreja Medieval, na Idade Média, teve importante papel do século XV. A influência da religião era imensa, né? A Igreja tornou o mais poderoso Instituto Federal obrigado a deslocar para o campo dos bispos tornarem senhores feudais. E as doações foram feitas ricos aristocratas que convertiu em alguns imperadores. Então, muitas pessoas também doavam, né, suas terras, dava casa, dava tudo para ter em troca o perdão. No mundo, as maiores qualidades para a classe dirigentes eram virtudes guerreiras. Uma das grandes funções da igreja foi lutar para preservar a ordem e a paz. Instituiu trégua de Deus, ou seja, proibição de combater durante certos dias e do mês e nas principais datas religiosas. A igreja medieval tinha também a função de administração da justiça, uma série de casos onde tinha jurisdição, competência exclusiva, julgava baseado no direito canônico e regulando assim inúmeras relações, né? E os padrões éticos eram exclusivamente cristãos. O medo do castigo depois da morte e aquele que regulava a conduta dos pecadores. O inferno era um dos tormentos que agia sobre a imaginação medieval, que seus medos impediam do homem de pecar. Então eles tinham que usar o inferno, né, para poder colocar medo para as pessoas não pecar. A característica da igreja medieval foi no início de organização clerical, né? Era simples. Cada comunidade cristã possuía bispos eleitos pelos fiéis, padres, diáconos, paróquias, dióceses, dirigia por um bispo, né? Várias dióceses formavam uma arquidiocese dirigida por um arcebispo. E aí foi um pouquinho aí da igreja medieval, né? Dando origem ao clero regular, seja monge, levava uma vida disciplinada pelo trabalho, obrigados a obedecer às regras em regular em latim. E aí, essas regras serviam de modelo para outras ordens religiosas surgidas na Idade Média, como a Ordem dos Franciscanos, né, criado por São Francisco de Assis, né, os dominicanos. A Igreja medieval tinha praticamente controle do saber. O domínio de leitura, da escrita, eram exclusivos dos padres, bispos e adeptos. Então, aquelas pessoas daquela época
só quem sabia ler e, enfim, fazer escrita era só os monges, os padres. E a restauração e conservação, né, em 756, né, entre diferentes heresias estavam dos valdenses, né, ambos surgiram no século X, dois pontinhos, pregavam que salvar a alma infiel precisava de padres, né? E aí tinha que criar, tinha que saber, tinha que estar bem com Deus para a alma. As igrejas repreendeu a verdadeira guerra contra os hereges ainda no século X, três pontinhos. E ele criou a Inquisição também, que é chamado a Tribunal dos Santos Ofícios, para investigar, julgar e condenar os hereges. A Inquisição foi responsável pela morte de milhares de judeus, árabes e cristãos. A arquitetura da arte utilizou os... Agora vamos falar sobre a arquitetura, tá, gente? Ou seja, foram construções eram muito elevadas, quais relevam a força da religiosidade. Quanto mais alto era mais poderoso, né? Uma das características mais relevantes foi as forças religiosas. Quanto mais era, né? Existe até hoje essas imagens. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, tá bom? Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, sua opinião. E até os próximos vídeos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim, deixa aí nos comentários para mim poder trazer mais, tá certo? Eu gosto muito desses assuntos do passado, né? Histórias. E eu vou deixando as imagens aí para vocês poderem ter uma noção dessas artes, né? Medieval. E também esses templos, né? Da igreja, enfim.